Eu participava de um grupo de teatro na minha cidade que pretendia fazer uma peça, como de fato fez, explorando questões do corpo. O corpo como um elemento cênico no palco. Mas havia alguns entraves. Alguns atores eram meio travados com essa questão do corpo. Então veio a ideia de fazermos uma visita a uma praia de naturismo. E a mais próxima era Tambaba. Resolvemos então que faríamos essa espécie de laboratório corporal em Tambaba. Isso me deixou um pouco receoso, porque apesar de eu praticar intuitivamente o naturismo desde criança, eu nunca tinha feito isso em público. E eu não tinha ideia de qual seria a minha reação. Como muitas coisas que eu faço na vida, eu gosto de me sentir seguro naquilo que eu vou fazer. E pode ser que isso tenha inclusive quebrado, esse pensamento tenha quebrado a ideia de espontaneidade que o grupo, o conjunto do grupo pretendia ao se encontrar pela primeira vez desnudos uns na frente dos outros. Eu decidi que antes de ir com o grupo eu iria sozinho, para sentir como era, para ter um pouco de segurança. E quando estivesse com o grupo eu já tinha algum tipo de experiência naquele espaço. Isso me deixaria mais tranquilo. E fui. E acabou que deu certo porque, por N razões, o grupo terminou desistindo dessa ideia. E nós fizemos o laboratório mesmo no próprio palco. Enfim, não aconteceu. Mas ainda bem que no começo da semana em que iríamos fazer essa visita, eu fui conhecer Tambaba. Fui na segunda-feira, uma segunda-feira de manhãzinha. Cheguei no portal e havia naturalmente alguém da Sonata, que é a Sociedade Naturista de Tambaba, para explicar, para detalhar como acontecia a coisa, como era o comportamento que se esperava dos visitantes da praia, dos usuários da praia. E tinha também aquela placa, que até hoje está presente, com as regras básicas de comportamento naturista. E uma das coisas, a primeira coisa que me foi dita é que não seria permitida a presença de homens desacompanhados. E então eu procurei mostrar-lhes que a razão principal de eu estar ali, que era conhecer, que eu nunca tinha estado presente, que por isso eu escolhi um dia sem movimento, porque uma segunda-feira de manhã, cedo, não tinha de fato praticamente ninguém, que eu tinha vindo de outro estado especificamente para isso, e se não poderia, já que não existia pessoas no local, se eu não poderia entrar para conhecer, para sentir como era, como de fato a coisa era lá dentro, como é que eu me sentiria sem roupa na praia. E o rapaz, muito gentil, concordou, embora fizesse a ressalva de que, como era uma regra, como era realmente proibido a entrada
de homens desacompanhados, ele iria abrir essa exceção, porque não havia pessoas na praia, mas eu não poderia ir até o final. Eu só poderia ir até a área do bar, né? Isso para mim foi uma gentileza, foi algo que realmente me encorajou, me deu tranquilidade para fazer isso. Então ele deu as orientações, como deveria proceder e tal. Eu desci, na época, hoje tem uma espécie de deck, né, com degraus de madeira e tal. Na época não tinha, na época era no barro mesmo. Então subi, atravessei para o outro lado e eu de fato senti o que eu achava que iria sentir, só que multiplicado em termos de satisfação, sabe? De reviver aquelas brincadeiras, aquelas correrias sem roupa pelo meio do mato às margens do rio da minha cidade. E na caminhada, que é uma faixa de uns 50 metros, 50, 100 metros no máximo, entre o portal de entrada e o bar, que seria o meu limite, né, de presença naquele espaço, eu me senti extremamente livre, de bem, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de desconforto. Não havia, claro, não havia ninguém na praia. Isso também foi um elemento que eu penso contribuiu para me deixar à vontade. Sentei na mesa, fiquei algum tempo observando o mar, e sentindo e tal. Não havia movimento algum, foi só mesmo reconhecimento. Demorei acho que 15 minutos, 20 minutos por aí, e resolvi então voltar, porque já tinha atingido o meu objetivo. Era aquilo que eu tinha ido buscar ali, era essa segurança. E aí outra coisa que me marcou, e que ainda hoje eu tenho bem nítido na minha cabeça, é que quando eu estava voltando para a saída, eu encontrei um casal já maduro, idoso, que vinha se dirigindo para o interior da praia. E eles vinham, lógico, sem roupa. E eu pude perceber com que naturalidade eles caminhavam. Era um casal de seus 60, 70 anos. Portanto, o corpo não estava mais como a civilização padrão quer nos fazer crer que seja o ideal. Mas eles estavam nem aí, estavam numa tranquilidade, numa paz, numa serenidade. Me cumprimentaram assim de uma maneira tranquila, normal, sabe? Como se o fato de estarmos nus não significasse absolutamente nada em termos de estranhamento, porque de fato não houve. E foi muito importante encontrar esse casal, porque isso me deu duas seguranças, duas questões para eu ficar refletindo. A primeira é que, na verdade, o que eu temia em partilhar a nudez eram alguns complexos que eu tinha com o meu próprio corpo. Eu tinha 22, 23 anos, né? E não gostava de determinadas partes do meu corpo e achava que isso seria desconfortável para mim expor essas coisas. Mas aquele casal me deu a lição que eu precisava, que o naturismo é, antes de qualquer coisa, você
se aceitar e aceitar-se como parte integrante da natureza, sem espaço para julgamentos ou para vergonhas ou para qualquer coisa desse tipo. Que se eles estavam satisfeitos, porque de fato estavam, com o corpo que tinham, era quase que uma obrigação moral, psicológica minha de me aceitar também com os defeitos do meu corpo, com aquilo que não me agradava. Essa foi a primeira grande lição que eu aprendi em Tambaba com outra pessoa, no contato, na interação com outra pessoa. Que o corpo não é uma espécie de expositor, de manequim que precisa estar em seu estado perfeito, que precisa estar sem nenhum problema para ser aceito. Não. Aprendi que todos nós temos o corpo que temos marcas que nos definem, que nos identificam, marcas que são inclusive resultados de uma vida anterior e que, portanto, precisam ser admiradas por mim, respeitadas por mim e tratadas como algo que faz parte de mim. Não há por que ter qualquer tipo de constrangimento ou de vergonha. Aquele casal me ensinou isso. Me ensinou como tratar as que eu julgava deficiências ou defeitos do meu corpo com naturalidade. Porque eu não estava ali para mostrar meu corpo para ninguém. Eu não estava ali para expor o meu belo corpo de jovem para ninguém. Eu estava ali para fazer, para sentir o que eu sentia lá nas margens do rio, para sentir o prazer de estar em contato com a natureza. E a segunda coisa que o casal me ensinou foi a tranquilidade, a serenidade no interagir com o outro. Foi olhar para o olho do outro. Foi falar com o outro sem essa noia de estar vendo um corpo nu. Porque, na verdade, não era o corpo que eu estava vendo, que eles estavam me vendo, não era os corpos, dois corpos que eu estava vendo ao falar com eles. Era uma pessoa que eles estavam vendo. Eram duas pessoas que eu estava olhando para elas. Então, é ter a serenidade, a tranquilidade, a sabedoria de perceber que, além daquele corpo, com suas marcas, ou com suas belezas, ou seja com o que for, para além daquele corpo existe uma pessoa. E é esta pessoa com a qual eu quero interagir, eu quero conversar, eu quero me abrir, me expor, confraternizar. O naturismo é uma relação de pessoas.